Olha aí, fãs de esportes, a gente tem essa maratona brasileira, os jogos de Palmeiras, Flamengo, Atlético e Chelsea em todo 2021. Para fazer uma comparação, 90 jogos teve o Palmeiras com 57,4% de aproveitamento, Flamengo 86, 68,2%, Atlético Mineiro 83, 73,5% e o Chelsea, 58 jogos com aproveitamento de 69%. Isso com amistosos. Com os amistosos, o Chelsea disputou, então, 61 partidas. Aumenta, então, só esses poucos jogos aí para o Chelsea. Só para a gente ter uma ideia como é que chega também esse Palmeiras em final e também no Mundial. Vamos lá conversar então com a Bibiana Bolson aqui no nosso Sport Center. Bibiana Bolson, que teve uma conversa muito legal hoje com o Maurício Gagliotti, ex-presidente do Palmeiras, porque agora a Leila chega para assumir e ela vai trazer todas as novidades, tudo que foi conversado e o que é que se espera para a próxima temporada. Bibiana, muito bem-vinda. Boa tarde. Oi, Marcela, boa tarde para você. Olá, os companheiros, fã de esportes. Você já deu a manchete principal. A gente teve a oportunidade de conversar com o presidente Maurício Gagliotti para justamente fazermos um balanço dessa gestão, desse período que ele ficou à frente aqui no comando, com todos os títulos, com as decepções e as vivências também. Nesse momento, o Palmeiras está bem naquele processo de transição. A Leila assume a partir do dia 15 de dezembro e muitas das decisões estão sendo também seguradas nesse momento por conta dessa transição de gestão. A gente vai ter a palavra oficial da presidente a partir da posse na próxima semana, mas a gente teve a oportunidade de pescar algumas perguntinhas aí com o Maurício, especialmente com relação às contratações, com esse monitoramento do mercado que o Palmeiras faz nesse momento e sobre Abel Ferreira. Vamos ouvi-lo. Posso dizer para vocês que o Palmeiras está trabalhando e irá se reforçar. O objetivo do clube é disputar títulos, o objetivo do clube é estar sempre dando voltas olímpicas, então a gente está trabalhando nessa direção. Em relação a nomes, obviamente, a gente trabalha sempre com muito cuidado, mas sem dúvida nenhuma nós teremos alguns nomes chegando e o objetivo principal é estar cada vez mais forte. Abel fica? Eu gostaria muito. O que eu puder fazer, da maneira que eu puder participar, se eu puder influenciar, farei o máximo possível para que o Abel continue com a gente. Eu sou otimista, eu acredito que o Abel continuará conosco. É só uma opinião. E nos bastidores a gente também conversou um pouquinho sobre isso antes da entrevista começar e realmente o presidente demonstrou muito otimismo. Até porque sabemos e registramos aqui na nossa programação que o Abel recebeu a proposta aí do Palmeiras para mais 2 anos de contrato, portanto um contrato que terminaria em 2024 com um aumento salarial. Está descansando, está se recuperando emocionalmente perto da família que tanto ama e pode ser que esse fator da família vir para o Brasil também, em definitivo, seja algo que pese na decisão do treinador. Com todas as pessoas que a gente tem falado, assim, um momento bem otimista com relação à permanência do treinador, porque tem pela frente também a disputa do Mundial e do Campeonato Brasileiro, que é o objetivo do Palmeiras, de mais uma Libertadores, para continuar fazendo história, amigos. E aí, só para reforçar, com relação a esse pedacinho que a gente acompanhou da fala aí do Maurício Gagliotti, a FIFA, juntamente até com a CBF, deu uma boa notícia para o Palmeiras nessa semana, porque o Palmeiras tinha a preocupação de não conseguir inscrever os seus possíveis e prováveis reforços na lista dos jogadores que vão disputar o Mundial a partir de fevereiro. E agora, com essa nova janela anunciada pela CBF, seria possível, então, o Palmeiras, em caso de contratação, contar com esses jogadores e justamente reforçar o time para a disputa do Mundial, que vai acontecer em Abu Dhabi, amigos. Tá certo, Bibiana. A gente volta a conversar com a Bibiana Bolson ainda aqui no Sport Center, comentar um pouquinho, Renato, sobre essa quantidade de jogos que a gente viu, que o Palmeiras teve, o Atlético também um número muito alto, o Flamengo também com um número muito alto de jogos. E aí a gente vendo um Gagliotti, que ainda é presidente, mas daqui a pouco vai deixar de ser, mas é claro que ele conversa demais com a Leila, né? E conversando com a Leila, ele tem informações privilegiadas do que pode vir na próxima temporada. Sim, e estou muito com o Gagliotti. Eu acho que o que o Palmeiras puder fazer
para manter o Abel Ferreira. E a gente vê essa tela que mostra mais um pouco dos méritos do Abel, né? De mesmo durante essa loucura, porque assim, gente, a gente está mostrando essa tela e a gente não tem que achar que isso é algo normal, que, ok, os caras ganham muito bem, que, eu, quando eu tinha essa idade, eu jogava 4 jogos por final de semana. A gente está falando de esporte em alto nível, a gente está falando de qualidade de jogo e isso é desumano. Para dentro de um ano, você jogar 90 jogos e a gente compara com o europeu que mais jogou, que é o Chelsea, que foi campeão da Champions League, da onde a gente fala que tem o futebol mais bem jogado, da onde a qualidade do jogo é maior, ou seja, a gente já começa a mostrar que a gente não está fazendo nada direito. Então, acho que isso amplia os méritos do Abel, principalmente nessa conquista da Libertadores, porque a gente falava que, independente do resultado, de ganhar ou não o troféu, o planejamento foi muito bem feito nos últimos meses até chegar a essa final em Montevidéu. E assim, um ano de trabalho o Abel tem apenas e a gente vê um time estruturado, a gente vê um time que está na mão dele, a gente vê um trabalho muito bem direcionado. Tem gente que não gosta do modelo de jogo, da forma como joga. E aí é um gosto muito pessoal. Mas dentro do que ele se propõe a fazer e dentro da estruturação do Palmeiras, é um treinador muito importante. O que ele está fazendo realmente é muito bom. E sei que tem gente que não gosta. Mas eu, Renato Rodrigues, se eu pudesse levar para o meu time, eu levava. Você gosta? Gosto. Tá certo, então. Olha, e é um jogo de muita estratégia, é verdade. É um jogo reativo? É também. Mas aí é do gosto de cada um, como está falando o Renato. E é um Abel que passou a temporada sem grandes reforços. Chegou o Dudu, é verdade, mas não grandes reforços. E um Abel que reclamou demais da temporada, reclamou demais do número de jogos. E a gente vendo esse número aí nessa tela, 90 partidas, a gente dá toda a razão ao Abel. E teve gente que falou assim, que isso, Abel? Nossa, que drama, tá querendo ir embora. Vai lá, fazer 90 jogos. E sem férias, né? Sem férias. É verdade, vem direto de um Mundial para começar a jogar a temporada. Vamos voltar com a Bibiana Bolson, porque a gente fala aqui de um Abel que reclamou demais deste calendário super apertado. Vamos falar também de um Abel que passou a temporada sem grandes reforços, mas de um Abel que quer reforços para a próxima temporada sim. E a Leila prometeu. Disse inclusive para o Eduardo de Menezes, fica tranquilo, novos jogadores chegarão. Olha. Chegarão, Bibiana? É isso, Marcela. Esse contexto todo. Se vai chegar, a gente está apostando que sim, até pela nossa apuração. E complementando com relação a esse desgaste todo que o Abel fala, nesses 90 jogos em comparação, por exemplo, a um eventual adversário Chelsea na grande final do Mundial. O Chelsea hoje ocupa a 24ª posição aí no ranking dos times que mais vezes estiveram em campo. Então, realmente, o Palmeiras liderando lá é uma temporada muito puxada e uma temporada também que pegou o restante da temporada anterior. Então, o Abel reclama com razão. Vamos lá, os reforços. A gente já mostrou o Gagliotti falando e depois a gente vai ter mais desses trechos ao longo da nossa programação no site, com a matéria também do Francisco de Laurentiis. E a gente sente, assim, que o Palmeiras está trabalhando muito em cima da proposta que fez na última temporada. Oportunidades. Quer também ter uma grande contratação, mas que seja um jogador com valor de mercado, que seja um jogador jovem, que possa valorizar ao longo do seu trabalho, aqui como foi o caso do Matias Vinha. O Matias Vinha foi um jogador que passou por um monitoramento aí no futebol sul-americano, foi muito bem aqui no Palmeiras e conseguiu ser vendido para o futebol italiano. O mesmo vai ser daqui para frente, a estratégia ela segue mais ou menos nessa linha também. Medalhões, o único medalhão, pelo que a gente tem de informação, é que seria um goleiro experiente, porque o Palmeiras, juntamente com o Everton, quer ter um segundo goleiro mais experiente para poder também compartilhar ali no dia a dia essa questão, as experiências, as trocas com os outros atletas, com os outros goleiros mais jovens. E essa é uma posição muito estratégica também, o goleiro, ele ter o contato com um goleiro mais experiente. O Jailson, ele teve esse papel muito importante em todo o tempo que ele esteve aqui no Palmeiras, embora tenha perdido essa questão da titularidade, com o grande momento do Everton, tenha feito menos jogos, ele sempre teve esse papel de liderar, de trocar, de conversar e de inspirar os jogadores mais jovens nessa posição de goleiro. Então, medalhão apenas a possibilidade aí para o gol, e aí a gente teria uma possível sondagem do Palmeiras ao Marcelo Lomba, que está saindo do Internacional. Ele pode ser um nome, é um nome que agrada internamente. E aí, o outro nome
que o Palmeiras, para conseguir, teria que pagar uma multa muito alta ou conseguir um grande acordo. Passou a circular o nome do Agustín Álvares, jogador de 20 anos que está no Peñarol. Ele é centroavante, um jogador que teve uma temporada muito boa lá no Uruguai, que vai crescendo também com convocações da seleção uruguaia, mas ele renovou o contrato com o Peñarol ainda nesse ano, tem contrato até 2024 e tem uma multa que gira em torno de 110 milhões de reais para um clube conseguir levá-lo, um clube internacional, no caso o Palmeiras, né, sendo aqui do Brasil, já contaria nessa multa tão alta aí do jogador. Os empresários dele falaram que chegou a surgir o interesse do Palmeiras e que toda essa situação foi apresentada, e também porque neste momento o staff do jogador entende que clubes grandes da Europa possam fazer uma proposta aí pelo atleta, que vem muito bem e que faria parte aí desse cenário, um jogador sul-americano que pode ser valorizado, que conhece o futebol sul-americano, que tem essas experiências aqui no futebol sul-americano. Os outros nomes são aquelas gostosas, deliciosas especulações que a gente vai checando toda vez que pipoca um nomezinho por aí, amigos. Pois é, Bibiana, então a gente vai checando toda vez que surge. Eu ouvi o nome do Elkson, existe essa possibilidade? Se enquadra exatamente nisso que eu falei com relação aos medalhões também, né, Marcela? Ele é um jogador que está muito tempo fora do Brasil, construiu uma história muito bonita aí no futebol chinês, mas pelo que eu sei, é um jogador que ainda está enquadrado nessa questão de ser mais velho. O Palmeiras gostaria de apostar num jogador mais jovem e que tivesse essa experiência do mercado sul-americano mais recentemente. E mesmo a questão do Elkson também teria depois uma questão... porque ele foi convertido a chinês, né? Ele tem a cidadania chinesa e para ser cidadão chinês, ele tem que abdicar da cidadania brasileira. Então ele teria que pedir uma liberação ao governo chinês para que ele possa retomar a cidadania dele como brasileiro. E para isso ele deixaria de jogar pela seleção chinesa, que foi toda a intenção desses últimos anos do jogador também, quando virou cidadão chinês. Então tem essa questão burocrática para ser resolvida, caso ele venha aqui para o futebol brasileiro, ou se ele seria enquadrado aí como jogador estrangeiro na lista dos clubes. Mas internamente o pessoal fala que ele ainda é um jogador considerado medalhão, digamos assim, que o Palmeiras não tem muito conhecimento assim do real estado dele, que talvez é muito mais uma especulação que vem através de interessados, né? Staff do jogador, empresários, enfim, as pessoas interessadas aí nessa negociação. Tá certo. Bibiana, muito obrigada aí pelas informações. Vamos falar então desses reforços que chegariam para ajudar o Abel. Se é que o Abel fica, mas tudo indica de que sim, de que isso vai acontecer. E essa história do Elkson, que virou Aikson lá na China agora, né, Zé? Sim, não, o Elkson, cara, só não fez chover na China nos últimos anos. É um jogador que vem realmente jogando muito bem. Eu não sei se atualmente como é que ele tá fisicamente, como é que tá o desempenho dele, mas é um cara que realmente está muito tempo lá, saiu daqui muito novo, né? Não ficou muito tempo aqui no Brasil e realmente foi muito bem. Acho que o Palmeiras deveria ir realmente para um caminho de jogadores mais jovens. Claro, você trazer o Elkson e mais um, você tem lá o Daverson, que depois de muita gente criticar, agora virou uma super estrela do Palmeiras pelo que fez na Libertadores. Luiz Adriano realmente não agrada tanto a torcida, tá com problema, enfim. Acho sim que o Palmeiras precisa de algumas peças, mas sempre muito pontuais para elevar nível de elenco. E acho que essa estratégia de buscar um jogador mais jovem da América, terminar de trabalhar ele, ter um retorno técnico e depois financeiro, eu acho que é o caminho mais legal. É o caminho mais difícil, sim, porque exige observação, exige acompanhar o jogador, tem que ver jogo, tem que acompanhar, mas é o caminho que normalmente dá mais certo, pelo menos eu gosto mais assim.